E aí, gente, assim, né, a gente vai falar, a gente vai começar a falar aí do número N. O número N é o valor que a gente chega de quantas solicitações a gente tem no pavimento. Então, quando a gente usa o termo solicitações, né? Então, quando a gente usa aí o termo solicitações, se refere a cada vez que um eixo passa pelo pavimento, tá? Então, aqui é um eixo, né, de um veículo. Então, significa o quê? Cada vez que eu tenho um eixo passando pelo veículo, pelo pavimento, eu tenho aí o que a gente chama de solicitações. Então, o número N, né, é o número que equivale à quantidade de solicitações de um eixo padrão. Então, o que a gente faz quando a gente fala desse eixo padrão? O que é o eixo padrão? O eixo padrão, gente, é um eixo de 8,2 toneladas, tá? Esse é o eixo padrão. Só que a gente viu lá naquela tabela que eu tenho eixo de 6 toneladas, eixo de 10 toneladas, eu tenho eixo de carro que não pesa nada, que não tem número. Então, como é que eu faço para transformar cada eixo desse, né? Então, eu tenho que pegar um eixo, vou falar assim, pequeno, um eixo grande, um eixo maior ainda, e eu tenho que transformar todos eles para um eixo padrão de 8,2 toneladas. Então, a gente faz um cálculo, né, que a gente usa um fator. Então, a gente transforma todos os eixos de todos os caminhões em um eixo padrão de 8,2 toneladas. Então, vou tentar explicar isso de uma forma melhor. Bom, então, né, esse vai ser o quê? Vai ser o fator de eixo, vai ser o fator de equivalência de carga. O que eu consigo, né? O que eu consigo aí quando eu tô, né, perceber quando eu estou falando de fator de eixo? Fator de eixo vai me dar o seguinte, vai me dar a seguinte informação. Vou começar aqui, tá? Ó, onde eu estou falando que fator de eixo. Vamos supor que eu tenha, né, 100 veículos de 2 eixos, 300 veículos de 3 eixos, 50 veículos de 4 eixos e 10 veículos de 5 eixos. Tá? É uma suposição. Então, eu estou começando, gente, estou pulando o VDM, tá? Depois eu volto no VDM, eu vou falar só do fator de eixo. Isso aqui a gente vai fazer uma média ponderada. Então, por exemplo, quantos por cento representa 100 caminhões de 2 eixos? Quantos por cento representa 300 caminhões de 3 eixos? Quantos por cento representa 50 caminhões de 4 eixos? E quantos por cento representa um caminhão de 5 eixos? Isso a gente vai chamar de fator de eixo, tá? Então vai ser o FE, ok? Depois a gente vai falar do fator de equivalência de carga. Então, quando eu falo do fator de equivalência de carga, é o que eu falei para vocês agora há pouco. Eu vou pegar todos os eixos que eu tenho. Então, eu tenho o eixo aqui de 6 toneladas, eu tenho o eixo de 10 toneladas, tenho o eixo de 14 toneladas. Eu tenho que transformar isso para eixo de 8,2 toneladas. E como é que eu faço isso?
Como é que eu faço isso? Eu vou usar uma formulinha, né, que é essa fórmula aqui. Então, quando eu tenho um eixo simples, tá, de 0 a 8 toneladas, eu vou utilizar essa fórmula. Quando eu tenho um eixo simples maior do que 8 toneladas, eu vou usar essa fórmula, né? Sendo que o P vai ser a carga. E assim por diante. Então, para cada eixo, eu vou precisar usar essa fórmula aqui, tá bom? Então, por isso que eu falo que o cálculo é um pouquinho enjoado. Então, a gente tem que transformar todos os eixos num eixo padrão. Então, para eu transformar cada eixo, por exemplo, se eu transformar um eixo de 16 toneladas para um eixo de 8 toneladas, eu vou vir aqui, por exemplo, ó, um eixo tandem duplo de 11 toneladas, se eu quero transformar ele num eixo de 8,2, eu venho e uso essa fórmula aqui. 1,5920 vezes 10 a menos 4 vezes a carga, né, a carga do eixo, elevado a 3,4720. Então, é essa aqui a fórmula que eu vou usar, tá bom? Quando a gente fizer, né, a gente vai fazer amanhã o primeiro exercício, isso começa a ficar um pouco mais claro. Continuando aqui, a gente tem o quê? A gente tem um fator climático regional. Então, o que é esse fator climático regional? Vai ser o quê? Se a gente chove muito, se é uma região que chove muito, ela tem um fator. Se é uma região que chove pouco, ela vai ter outro fator, que é um multiplicador, tá? E a gente vai ter o P, que é o período de projeto, que não está aqui, mas é como se fosse isso aqui, ó, vezes P. Que é o quê? O período de projeto, tá? E aí, por último, a gente vai ter o VDM, né? O que significa esse VDM? O que significa o VDM? O VDM, gente, é o valor diário médio de veículos. O volume diário médio. Significa o quê? Quantos carros passaram, quantos veículos passaram naquela rodovia naquele dia de contagem, tá? Então, por exemplo, meu VDM, por exemplo, se eu estiver falando de 28 de setembro de 2020, qual que vai ser o meu VDM? Sei lá, 300 carros, 100 caminhões leves, né, 50 ônibus, beleza. Esse foi o meu VDM. Foi o volume diário médio de tráfego. Só que esse é de um dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular um período, por exemplo, sei lá, 30 dias, vou fazer de todos os dias e depois eu tiro uma média, né? Porque eu não posso basear um projeto de uma rodovia em apenas um dia. Mas, de qualquer forma, o VDM é esse valor fechado, que eu faço uma média de quantos veículos passaram naquela rodovia naquele dia. Só que é o seguinte, gente, a gente tem isso para o dia 28 de setembro de 2020. Tá? Então, 28 de setembro. Só que eu tô querendo projetar eu tô querendo projetar essa rodovia para daqui a 10 anos. Então, o período de projeto vai ser 10 anos. Meu P, meu período de projeto vai ser 10 anos. Em 10 anos, eu não vou ter essa mesma média. A minha média ela vai aumentar. Porque quando a gente tem uma rodovia nova, subentende-se, né, que o fluxo começa a ser direcionado todo para aquela região. Então, se a gente tem uma quantidade aí de VDM, uma quantidade de veículos que passam nessa rodovia nesse dia, com o passar do tempo, esse número vai aumentar. Como é que eu vou fazer esse cálculo de como esse número vai aumentar? Eu vou fazer ele usando uma projeção. Ou vai ser uma progressão linear, ou vai ser uma progressão geométrica.
Então, a gente vai pegar esse VDM, na verdade, né, a gente vai pegar o VD, né, que é o volume diário médio, que é o volume diário, e transformar no VDM, que é o volume diário médio. Então, a gente vai pegar o V1, que é essa média de veículos na data do dia 28 de novembro, de setembro, que é esse V1. E se eu for, né, se for uma progressão linear, ou seja, se ele for crescendo linearmente, eu vou utilizar essa fórmula, onde eu tenho V1 vezes 2 mais período de projeto menos 1, né, que seria o que? Em anos, vezes T sobre 100, que é o que? A taxa anual de crescimento, dividido por 2, ou eu tenho uma progressão geométrica, que é uma progressão em parábola, que é o que? O volume diário médio vai ser o volume inicial, o V1, né, vezes 1 mais a taxa de crescimento sobre 100, elevado ao período de projeto menos 1, sobre a taxa de crescimento sobre 100. Isso aqui é estatística pura, tá, gente? Quem achou que não ia ver mais estatística no curso, estamos vendo agora, tá bom? E aí depois a gente tem lá o fator regional, que eu falei para vocês, ele depende do índice médio pluvial. Então, até 800 milímetros por ano, o fator regional é 0,7, de 800 a 1.500, 1,4, e mais de 1.500 vai ser 1,8. Se quem quiser ver da cidade, é só entrar no Climate, pt.climate-data.org, que você consegue checar de qualquer cidade do Brasil e do ano, né, do período que você quer. Aí você consegue ver qual é a taxa, qual é a média anual pluvial, e você consegue identificar aqui qual é o fator regional. Isso a gente vai fazer também juntos. Gente, dessa primeira parte aqui, alguma dúvida, assim, não da construção do cálculo, mas alguma dúvida de algum conceito que eu passei? Eu preciso que vocês saiam dessa aula sem dúvidas, porque senão vai ficar difícil a gente passar para o próximo passo. Para mim tá tranquilo, agora é só exercício. Agora o exercício, beleza. Joia. Então, gente, olha só. Vou fazer agora. A gente vai começar a fazer um exercíciozinho só do VDM, tá? A gente vai calcular só o V1 e o VDM. Só um minutinho. Senhor, Foi. só uma dúvida sobre a questão dos eixos lá, que a gente, né, tira como se fosse uma média, né? Dos eixos Uhum. para ter um. Eu não poderia já calcular, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um fluxo maior de carretas. Eu usar só os eixos das carretas? Mas aí você superdimensiona o pavimento, ele fica mais caro do que deveria. Entendi. Entendeu? Então você tem que fazer uma média ponderada, né? Que é a forma correta de fazer esses cálculos. Não entendi, porque eu estava pensando talvez fazer o cálculo só para dos veículos mais pesados, porque teoricamente que o desgaste maior seria deles, né? Uhum. Então vamos fazer um exercíciozinho aqui básico, gente, só para a gente falar aí do VDM, só para ficar claro esse conceito aí do VDM. Então, gente, vamos supor. Vamos supor que eu tenha, né, vou falar com o mesmo exemplo. Vamos falar que eu tenho em 28 de setembro de 2020, eu fui ali para a beira da rodovia, né, rodovia, o bairro Visconde do Rio Branco, e eu calculei durante o dia inteiro, né, que passou 300 carros,
100 ônibus, 50 carretas. Beleza? Então, eu vou ter, para esse dia, eu vou ter o quê? 450 veículos, correto? Correto. Beleza, só que é o seguinte, eu quero, na verdade, projetar esta rodovia para 28 de setembro de 2025. Então, eu vou supor que daqui a 5 anos eu vou ter um aumento, tá? Eu vou ter um aumento da quantidade, né, da quantidade de veículos. E eu vou supor, né, essa taxa anual de crescimento é uma taxa, ela é muito empírica, tá, gente? Ela é assim, vamos definir, não tem nada assim que ou pega-se o histórico de uma outra rodovia, ou então você define uma taxa de crescimento ou linear ou geométrica. Significa o quê? Normalmente, quando a gente faz, quando as cidades elas não têm um grande polo industrial, não são cidades muito grandes, projeta-se pela progressão linear, ou seja, o crescimento populacional ele fica muito, ele não é tão grande. Quando a gente tem regiões aí que são industriais, que a gente tem um grande foco de migração para essas regiões, a gente trabalha com a progressão geométrica, porque significa que o fluxo ele vai aumentar gradativamente. Então vamos supor que para a rodovia de Visconde de Ubarra, Visconde do Rio Branco, eu queira fazer uma rodovia igual, sei lá, que liga Guidoval, Visconde do Rio Branco, sei lá. E aí eu quero fazer essa rodovia. E aí eu quero fazer um projeto de 5 anos. Então, eu vou considerar uma progressão linear, com a taxa de crescimento de 5% ao ano. Então, cada ano que passar, eu vou ter um acréscimo de 5% no meu aumento aí de tráfego desses veículos. Então, gente, eu tenho que fazer essa conta para cada um desses veículos, tá? Então, ó, se eu for considerar aí 300, né, 300 carros, então eu vou colocar 300 vezes, abre parênteses, 2 mais, fecha parênteses, o P é 5, né, que é o período de projeto, 5 menos 1, fecha parênteses, multiplica o quê? Por 5%, né, dividido 5 dividido por 100 vai dar 0,05 dividido por 2. Então, ó, ele é acumulativo. Então, significa o quê? Que em 28 de setembro de 2025, eu vou ter 330 carros. É como se eu fizesse o seguinte, 300 carros no primeiro ano, 5%, ó, 300 no primeiro ano, 5%, 315, né? 315, e aí até no quinto ano ele vai subir para 330 carros, tá bom? Então essa seria o quê? O volume diário médio de uma progressão linear. Vamos fazer agora para os ônibus. Então eu tenho 100 vezes 2 mais período de projeto 5 menos 1, vezes 0,05 dividido por 2. Então, 100 ônibus, eu vou ter 110 ônibus, né, como média em 2025. E a mesma coisa para os carros. Oi. O senhor e a sua conta na calculadora deu 10? Oi? A sua conta, o resultado da calculadora deu 10? Deu 110. Eu tô falando, o meu deu 210. Como é que só abre um parênteses antes de digitar o 2? Não. Quer ver, ó? Você fecha, porque você fecha parênteses aqui, ó. Então vamos lá. 100 vezes, abre parênteses 2, mais, abre parênteses de novo, 5 menos 1, fecha parênteses, vezes 0,05, fecha parênteses, dividido por 2, 110.
Agora deu certo. E aí a gente vai fazer também para as carretas, tá? Então, ó, 50 vezes 2 mais, fecha parênteses, 5 menos 1, fecha parênteses, vezes 0,05, fecha parênteses, dividido por 2. 55 carretas. Então, eu vou ter 330 mais 110 mais 55, eu vou ter 495 veículos passando diariamente pela rodovia em 2025. Isso se eu trabalhar com uma progressão linear, tá, gente? Se eu trabalhar com uma progressão geométrica, esse valor muda. Quer ver? Vamos fazer aí da progressão geométrica. Vamos fazer a mesma quantidade de veículos, com a mesma taxa, só que aí a gente vai fazer na PG, que é PA, né, que é progressão linear, ou PA ou PL, e aqui a gente vai fazer com a mesma taxa de 5%. Então, vamos calcular aí, ó. V1, 300 vezes 1 mais 0,05. Esse 300 aí, é da onde que eu tirei? Eu inventei. Hã? Eu inventei só para dar um exemplo. Ah, tá, entendi. Elevado a 5 menos 1, dividido por 0,05. Peraí. 300 vezes 0,05 elevado a 5 menos 1, dividido por 0,05. Então, olha como é que muda, gente. Se eu trabalhar com PG, esse valor vai para 1.658 veículos. Vamos falar aí dos 100 ônibus. Eu vou ter aí 553 ônibus. Eu vou ter aí 277 carretas. Então, eu vou pular de 450 veículos diários para 2.488. Isso aconteceria, gente, se, por exemplo, eu fizesse uma rodovia onde não existe nenhuma, implantasse aí, sei lá, 50 fábricas, 30 fábricas, 20 fábricas. E aí eu geraria um êxodo para essa região. Então, inicialmente, o que seria um tráfego diário de 450 veículos vai passar para 2.488 veículos. Ok? Isso a gente está falando, gente, só do VDM, tá? Que é o volume diário médio que eu vou ter no final do projeto. Eu tenho o inicial, que é 450, no final do projeto, dependendo da quantidade de anos, eu estou dando aqui um exemplo de 5 anos, ó. Estou dando um exemplo aqui de 5 anos. Então, se eu tiver aí um período de projeto de 5 anos, com uma taxa de crescimento de 5%, se eu tiver um crescimento linear de 450 veículos por dia que passam naquela rodovia, eu vou aumentar para 495. Se eu fizer uma PG, uma progressão geométrica de 450 veículos, eu vou aumentar para 2.488. Ficou claro isso, gente? Ô, Ciotti, normalmente, quando você for passar esses exercícios, quais são os dados que normalmente vão estar lá? São esses aí que você atribuiu? No exercício, Xará, ou do exercício não. Para você fazer um projeto de uma rodovia, para você fazer esse projeto de espessura de pavimentos, você tem que saber o quê? Isso vai ter tudo nos dados do exercício. Você tem que saber o quê? O CBR do solo, que é a qualidade do solo.
Você tem que saber qual o volume diário médio ou volume inicial, ou seja, quantos veículos passam naquela estrada por dia, tá? Você tem que saber o período de projeto, que é o P, né? Você tem que saber o que? A carga desses veículos, que você vai saber qual tipo de veículo vai passar, tá? E aí você tem que saber a taxa pluviométrica, você tem que saber quanto que chove naquela região durante o ano. Esses são os dados principais para você fazer o cálculo da espessura de um pavimento. Show. Tá? E aí, gente, o número que a gente vai usar, né, vai ser esse aqui, tá? Ó. Quando a gente fizer o cálculo lá, ó, do nosso pavimento, né, do nosso VDM, que é o volume diário médio, a gente vai utilizar sempre o número que a gente conquistou, não o número inicial. O número inicial a gente vai chamar de V1 ou VI, né? V1. E o número final, que é o número que a gente vai usar lá no nosso projeto, vai ser o VDM. Ok? Entenderam, gente, qual que é a diferença de progressão linear, qual que é a diferença de progressão geométrica, quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Sim, né? Então fiquei um pouco meio perdido na geométrica. É só você substituir, né, o Ezequiel? Por Eu fiquei exemplo, na dúvida. qual dúvida que você ficou? Minha dúvida é porque, tipo assim, você atribuiu de carro, depois, no exemplo, de caminhões, de ônibus, por exemplo. Eu inventei esses dados, tá? Então, assim, 300 Aham. carros, 100 ônibus e 50 carretas. Aí depois você somou eles e pôs no valor para somar o total do caso? Então, olha só, por exemplo, da progressão linear. 300 carros no início do projeto, no final do projeto, que ou seja, 5 anos depois, eu vou ter 330 carros passando na rodovia. Uhum. Ônibus também. Dia 28 de setembro de 2020, eu vou ter 100 ônibus passando na rodovia. Daqui a 5 anos, eu vou ter 110. Uhum. Carretas, a mesma coisa. Eu tenho hoje 50 passando, em 2025 eu vou ter 55 passando. Tá? Sim, Isso na progressão linear. Na sim. progressão geométrica, a conta ela é muito maior. A conta ela te dá um resultado muito, muito maior. Então, por exemplo, se no dia 28 de setembro eu tinha 300 carros passando, no dia 28 de setembro de 2025 eu vou ter 1.658. Entendi. A mesma Aham. coisa ônibus. Se eu tenho 100 ônibus passando hoje, dia 28 de setembro de 2020, 28 de setembro de 2025 eu vou ter 553 ônibus passando. E assim por Entendi. diante. Essa é na Aham. progressão geométrica, tá bom? Aham. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Não? Ô, Ciote, Diga. fazer a progressão. No caso, é progressão, no caso, no futuro, correto? No caso, o que seria a linear e a geométrica? Tem alguma diferença das duas? Deixa eu te falar, ó, a progressão linear, ó, faz de conta que isso aqui é um gráfico. Tá bem torto, mas é um gráfico. Não tá mostrando, não. O que que não está mostrando? Você desenhou alguma coisa aí? Desenhei. Não tá mostrando, não. Apareceu só o slide. Ah, tá mostrando aqui? Agora tá. Ah, gente, então desculpa, eu tô fazendo essas contas e tô escrevendo aqui, tô achando que tá aparecendo. Mas a conta deu para entender. A conta deu para entender? Então aqui, Eu, ó. Então aqui, ó, tá aqui. Se você quiser até tirar uma foto aí, ó. eu vou tirar. Aqui é a conta inicial da progressão linear e aqui embaixo é a progressão geométrica. E eu tô falando, tô escrevendo e não tá aparecendo aí para vocês. Ó,
Então, Ezequiel, se for uma progressão linear, o crescimento ele vai ser assim, ó, tá? Uhum. Crescimento do tráfego. Na progressão geométrica, o crescimento do tráfego vai ser assim. Uhum. Por isso que ele aumenta muito. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí, se No quiser caso, tirar uma foto disso aí. no caso a geometria seria em lugar que teria maior fluxo de trânsito, por exemplo, crescimento É, muito alto. esse aumento, normalmente ele é gerado de acordo com a migração, né? Então, por exemplo, aqui no linear, a gente tem assim, mais cidades, vamos supor, Guidoval, que é uma cidade que não tem muita empresa, não tem muita indústria, então a população continua girando aquele mesma quantidade, entrando e saindo. Uhum. Quando a gente tem cidades que a população cresce muito ao longo do tempo, a gente faz pela geométrica. Isso a Entendi. gente olha pelo censo da cidade. Você pega o período de 10 anos e você vê como é que foi o crescimento habitacional dessa cidade. E aí você escolhe qual das duas você vai utilizar. Entendeu? Uhum. Entendi, professor. Você Beleza? pode afirmar, então, que usando uma progressão geométrica com padrão, a sua estrada ela vai ter uma maior resistência, né? Ela vai ter maior resistência, mas pode ser que você esteja superdimensionando ela à toa, né? Eu não posso pegar uma estrada como o Bagdoval e fazer ela com crescimento geométrico, porque eu não tenho previsão de aumento populacional naquela região, Beleza. ok? Mais alguma dúvida, gente? Bom, Agora só fazer exercício mesmo para ver se apareceu alguma dúvida. beleza. Não, vocês vão ter muita dúvida ainda daqui para frente. Mas a gente vai fazer muito exercício. E não, a gente vai cansar de fazer exercício disso, vocês podem ficar despreocupados. Tá loucos. Não, às vezes demora 2, 3 aulas para fazer um exercício só. Tá doido. Então Tô tá, doido. Aí gente. se for fazer a prova, isso é uma semana, então. Normalmente, quando eu dou a prova em sala dessa matéria, eu dou mais ou menos assim, com a maior parte dos dados já montados, tá? E aí você só tem que encaixar os dados. Mas se tiver que fazer tudo, numa aula não dá para fazer nenhum exercício. Doideira, hein? Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua. Show. Ô, Ciote, Diga. é sobre a questão do trabalho, até com o Israel. Nunca, não teria como reenviar o trabalho, né? No caso que viu errado. No caso, eu vi errado. Não tem como reenviar mais, não acabou, né? Ué, você tem a data limite para enviar, né, Ezequiel? É, porque no caso, o exercício que você envia, você não tem como visualizar. Aí não consegui visualizar, eu enviei. Aí enviei errado o negócio, uma merda. Depois eu trato separado com você. Tá bom, Bom? tá bom. Então, falou, gente. Um Falou, abraço. tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite.